Olá, gente. Olha só, eu vou dar algumas dicas de como resolver, né, essa atividadezinha aqui. Vou dar algumas sugestões, tá? Então veja bem. Vamos lá, vou tentar explicar para vocês. Né? Você recebeu um arquivo de dados, que é uma tabela de números aleatórios, tá bom? Esses números aleatórios, você vai pegar eles, vai calcular o que? A distribuição de probabilidade, certo? Então, né, o que, é que você vai fazer? Esse dados DAT aqui, ele é uma distribuição de probabilidade, certo? De números aleatórios, que ela está não normalizada, tá bom? Ela está não normalizada. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Quer dizer que eu gerei números aleatórios aqui, calculei essa distribuição de probabilidade e calculei ela de uma forma não normalizada e entreguei isso para você. O que é isso? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse programinha aqui que eu fiz aqui, deixa eu rodar ele para vocês aqui. Esse é um gerador numeratório daquele gerador numeratório padrão, que é o gerador de números aleatórios da máquina, né? Deixa eu mostrar o programinha para vocês aqui. Ó. É esse RAM aqui, né? Esse RAM, ele gera números entre 0 e 1, não é isso? Aí eu vou construir essa fórmula aqui, ó. 3 vezes o número aleatório menos 1,5. O que é que isso vai gerar? Isso aqui são números aleatórios que estão definidos entre menos 1,5 e 1,5, tá bom? Aí eu vou escrever esses números aleatórios num arquivo e vou calcular essa distribuição de probabilidade não normalizada, que basicamente é aquele histograma que a gente está acostumado a fazer, que a gente já fez aí em alguns vídeos. É o histograma, né? Então você vai pegar os números aleatórios, vai fazer uma busca neles, vai passear neles e vai contar quantos desses números aleatórios estão dentro de uma dada caixinha de energia, caixinha de valores. Veja, eu tenho um loop aqui que vai de menos 2 até 2 e tem essa largura aqui, ó, está dividido em intervalos de 0,1. Aí eu vou saber o seguinte, pego lá o valor 2. Quantos estão entre menos 2 e menos 1,9? Quantos estão entre menos 1,9 e menos 1,8? Isso é o histograma, tá bom? Então eu vou fazer essa contagem. Essa contagem é feita nesse loop aqui. Ó. A gente já discutiu isso, tá bom? Então é isso que eu vou fazer nesse programinha aqui. Então eu vou compilar ele para vocês verem e vou rodar ele. Aí ele vai escrever dois arquivos. Um são os números, os números aleatórios, que é esse aqui. Esses números estão de quanto a quanto? Menos 1,5 e mais 1,5, tá vendo? Então isso aqui é a série de números aleatórios. Agora eu vou mostrar para vocês o histograma que eu calculei com aquela técnicazinha lá, né? Esse aqui, olha como é que é o histograma. Esse é o histograma, ou seja, para valores menores do que 1,5 ou maiores do que 1,5, desculpa, menores do que menos 1,5 ou maiores do que mais 1,5, não tem nenhum valor, o histograma é nulo, não tem contagem. E para os valores dentro desse intervalo, basicamente a distribuição ela é constante, aproximadamente constante, tá bom? Beleza? Isso é o histograma, que é calculado por essa técnicazinha aqui. Você faz um loop na variável x, que seria essa variável aqui, e sai contando quantos valores caiu, por exemplo, de menos 1,5 e menos 1,4. Aí isso caiu aproximadamente 1.200, bota aqui. Quantos caiu entre menos 1 e menos 0,9? Caiu também aproximadamente 1.200, bota aqui. Então é isso que esse programa faz. Qual é a grande questão aqui? Esse histograma ele não está normalizado. O que é uma coisa estar normalizada? Aí vamos voltar lá. Uma coisa está normalizada quer dizer o quê? Que a integral dela dá 1. Se eu calcular a integral dessa coisa aqui não dá 1. Vou calcular aqui no Grace para vocês verem. Tá bom? O Grace faz isso. A integral está dando o quê? 4.000. Não está 1. O que é que você precisa fazer? Você precisa calcular essa integral num programa. Calcular essa integral e dividir o número, dividir
a distribuição de probabilidade pela integral. Na verdade, por exemplo, se eu chegar aqui e dividir essa distribuição aqui pela integral, que foi 4.000, né? Vou aqui, ó. Deixa eu chegar aqui e digo y igual a y dividido por 4.000, que foi o valor da integral. Aí agora, esta distribuição aqui, ela é normalizada. Se eu vier aqui no data e calcular a integral aqui, aí deu 1, tá vendo aqui? Então é isso que você tem que fazer. Você tem que pegar esses dadozinhos aqui que eu passei para você, que é uma distribuição não normalizada, calcular a integral desses dados e dividir os dados pela integral. Aí você vai ter uma distribuição normalizada, tá bom? De posse da distribuição normalizada, aí você vai calcular essa integral. A integral da média já está definida aqui. Você vai multiplicar o valor da coordenada x vezes a probabilidade de x. O valor, e vai fazer essa integral aqui, tá bom? Essa integral vai dar o valor do valor médio, tá certo? A mesma coisa aqui, você vai fazer agora não com a variável x, e com x ao quadrado. X ao quadrado, que é o segundo momento, menos o primeiro momento ao quadrado, dá o M2, entendeu? Então é isso que você tem que fazer, você tem que pegar o histograma que eu dei, que está não normalizado, calcular a integral dele, de posse da integral dele, aí você divide o histograma dado pela integral. Aí esse novo histograma estará normalizado. Aí de posse do histograma normalizado, que é a distribuição de probabilidade, aí o cara calcula o primeiro momento e calcula o segundo momento. Ficou claro aí? Qualquer coisa pode me perguntar, beleza? Valeu, gente. Um abraço. Tudo de bom.